Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 8. Uma mentira poderosa. Independentemente daquele momento, posso dizer com sinceridade que este livro já estava se formando dentro de mim desde a minha juventude. Diz Sacramentadora, Prefácio. Shallan desenhava. Rabiscava o bloco de desenhos com manchas agitadas e escuras. Torcia o bastão de carvão nos dedos a cada poucas linhas, procurando os pontos mais afiados para fazer traços que fossem de um negro bem profundo. Murmurou o padrão, junto das suas panturrilhas, onde ele adornava a saia dela como um bordado. Shallan? Ela continuou desenhando, preenchendo a página com traços negros. Shallan? Insistiu o padrão. Eu entendo por que você me odeia, Shallan. Eu não pretendia ajudar a matar sua mãe, mas foi isso que fiz. Foi isso que eu fiz. Ela travou o maxilar e continuou desenhando. Estava sentada ao ar livre, em Urithiru, com as costas contra um pedregulho frio, seus dedos dos pés gelados, esprenos de frio crescendo como espinhos ao redor dela. Seu cabelo desgrenhado bateu no rosto com uma rajada de ar e ela teve que prender o papel na prancheta com os polegares, um deles envolto pela manga esquerda. Shallan? Disse padrão. Está tudo bem, respondeu ela em uma voz abafada enquanto o vento diminuía e cessava. Só me deixe desenhar. Uma mentira poderosa. Uma paisagem simples. Ela deveria ser capaz de desenhar uma paisagem simples e tranquila. Estava sentada na borda de uma das 10 plataformas dos sacroportais que se elevavam 3 metros acima do platô principal. Mais cedo naquele dia, ela havia ativado aquele sacroportal, trazendo mais algumas centenas dos milhares que estavam esperando em Narak. Seria só isso por enquanto. Cada uso do dispositivo consumia uma incrível quantidade de luz das tempestades. Até mesmo com as gemas que os recém-chegados tinham trazido, não havia o suficiente. Além disso, não havia o suficiente dela. Só um cavaleiro radiante pleno e ativo podia controlar os edifícios no centro de cada plataforma, realizando a troca. Por enquanto, Shallan era a única. Isso significava que ela precisava invocar sua espada todas as vezes. A espada que ela havia usado para matar sua mãe. Uma verdade que havia declarado como um ideal da sua ordem de radiantes. Uma verdade que ela não podia mais, portanto, enfiar de volta no fundo da mente e esquecer. Só desenhe. A cidade dominava sua visão, estendendo-se a uma altura impossível, e ela lutava para conter a torre imensa na página. Jasna havia procurado por aquele lugar na esperança de encontrar livros e registros de grande antiguidade. Até agora, não haviam encontrado nada do gênero. Em vez disso, Shallan lutava para compreender a torre. Se ela fixasse em um desenho, poderia finalmente captar seu tamanho espantoso? Ela não conseguia obter um ângulo de onde pudesse ver a torre inteira, então acabava se concentrando nos detalhes. As sacadas, a forma dos campos, as aberturas cavernosas, bocarras para engolfar, consumir, sobrepujar. Ela acabou com um esboço não da torre em si, mas de um cruzamento de linhas em um campo de carvão mais suave. Fitou o esboço enquanto um espreno de vento passava e agitava as páginas. Ela suspirou, deixando cair o carvão na bolsa e pegando um trapo úmido para limpar os dedos da mão livre. Mais abaixo no platô, soldados se exercitavam. Pensar em todos eles vivendo naquele lugar perturbava Shallan. O que era estúpido, era só um edifício. Mas era um edifício que ela não conseguia desenhar. Shallan. Chamou o padrão. Nós vamos dar um jeito, disse ela, os olhos voltados para frente. Não é sua culpa que meus pais estejam mortos. Você não causou isso. Você pode me odiar, eu compreendo. Shallan fechou os olhos. Não queria que ele compreendesse. Queria que ele a convencesse de que estava errada. Ela precisava estar errada. Eu não odeio você, padrão. Eu odeio a espada. Mas a espada não é você.
A espada sou eu, meu pai, a vida que vivíamos e a maneira como ela foi deturpada. Eu. Padrão zumbiu baixinho. Eu não compreendo. Ficaria chocada se compreendesse, pensou Shallan. Porque eu certamente não compreendo. Felizmente havia uma distração se aproximando, na forma de uma batedora que subia a rampa até a plataforma onde Shallan estava empoleirada. A olhos escuros, vestia branco e azul, com calças por baixo de uma saia de corredora e possuía longos cabelos escuros aletianos. Luminosa radiante? Chamou a batedora depois de fazer uma mesura. O grão-príncipe solicitou sua presença. Droga! Disse Shallan, aliviada por ter algo para fazer. Ela pediu para a batedora segurar seu caderno enquanto guardava as coisas na bolsa. Esferas foscas, notou. Muito embora 3 dos grão-príncipes houvessem se unido a Dalinar na expedição ao centro das planícies quebradas, a maioria havia ficado para trás. Quando a grande tormenta inesperada chegara, Hatan recebera avisos via telepena de batedores nas planícies. Seu acampamento de guerra teve a chance de colocar para fora a maioria das suas esferas para recarregá-las antes da chegada da tempestade, fornecendo a ele uma grande quantidade de luz das tempestades, em comparação ao resto do pessoal. O homem já estava ficando rico, uma vez que Dalinar negociava esferas infundidas para fazer funcionar o Sacro Portal e trazer suprimentos. Em comparação a isso, fornecer esferas para que ela pudesse praticar sua tesseluminação não era um gasto terrível. Mas Shallan ainda se sentiu culpada ao ver que havia esgotado 2 delas ao consumir luz das tempestades para se aquecer no frio. Teria que ter mais cuidado. Ela embalou tudo de que precisava, então foi pegar o caderno e descobriu a batedora folheando as páginas com olhos arregalados. Luminosa. Esses desenhos são incríveis. Vários eram esboços como o ângulo de alguém na base da torre olhando para cima, capturando um vago senso da imponência de Urithiru, mas fornecendo uma sensação de vertigem. Shallan percebeu, descontente, que havia reforçado a natureza surreal dos esboços com pontos de fuga e perspectiva impossíveis. Andei tentando desenhar a torre, explicou Shallan, mas não consigo pegá-la do ângulo certo. Talvez quando Luminobre Olhos Tristes voltasse, ele pudesse voar com ela até outro pico na cordilheira. Nunca vi nada parecido com esses desenhos, disse a batedora, folheando o caderno. Como a senhora chama? Surrealismo, respondeu Shallan, pegando o grande caderno de volta e enfiando debaixo do braço. Era um antigo movimento artístico. Acho que acabei me voltando para ele quando não consegui fazer com que a imagem ficasse como eu queria. Praticamente ninguém mais liga para ele, a não ser estudantes. Fez com que meus olhos fizessem meu cérebro pensar que havia se esquecido de acordar. Shallan gesticulou e a batedora a conduziu de volta através do platô. Ali, Shallan notou que vários soldados no campo tinham interrompido seus exercícios e a encaravam. Droga! Ela nunca mais voltaria a ser apenas Shallan, a garota insignificante de uma cidade do interior. Ela era agora luminosa radiante, ostensivamente da Ordem dos Alternautas. Ela havia persuadido Dalinar a fingir, em público pelo menos, que Shallan era de uma ordem que não conseguia fazer ilusões. Ela precisava impedir que aquele segredo se espalhasse, ou sua eficácia seria prejudicada. Os soldados a observavam, como se esperassem que uma armadura fractal brotasse de seu corpo, que labaredas disparassem dos olhos e ela saísse voando para arrancar o topo de uma montanha ou 2. Eu provavelmente deveria tentar agir com um ar mais sereno, pensou Shallan. Mas, como uma cavaleira. Ela olhou de relance para um soldado usando o dourado e vermelho do exército de Hatan. Ele imediatamente baixou os olhos e esfregou o glifo amuleto de oração amarrado em seu braço direito. Dalinar estava determinado a recuperar a reputação dos Radiantes, mas raios, não era possível mudar a perspectiva de toda uma nação em uns poucos meses. Os antigos cavaleiros radiantes haviam traído a humanidade. Ainda que muitos aletianos estivessem dispostos a conceder à Ordem um novo começo, outros não eram tão caridosos. Ainda assim, ela tentou manter a cabeça erguida, as costas retas e caminhar da maneira como suas tutoras sempre a instruíram. O poder era uma ilusão de percepção, como Jasna lhe dissera. O primeiro passo para estar no controle era ver a si mesma como uma pessoa capaz de estar no controle. A batedora a conduziu até a torre e, através de uma escadaria, subindo até a seção segura de Dalinar.
Luminosa? Chamou a mulher enquanto caminhavam. Posso fazer uma pergunta? Já que isso foi uma pergunta, aparentemente você pode. Tá tudo bem. O que você quer saber? A senhora é uma radiante. Isso na verdade foi uma afirmação, o que faz com que eu duvide da minha declaração anterior. Sinto muito. Eu só estou curiosa, Luminosa. Como funciona ser uma radiante? A senhora tem uma espada fractal? Então esse era o rumo dessa conversa. Eu garanto que é bastante possível manter a feminilidade adequada enquanto realizo meus deveres como cavaleira. Disse a batedora. Estranhamente, ela pareceu desapontada com a resposta. É claro, Luminosa. Urifiro parecia ter sido criada diretamente da rocha de uma montanha, como uma escultura. De fato, não havia junções nos cantos das salas, tampouco tijolos ou blocos distintos nas paredes. A maior parte da pedra exibia finos estratos geológicos, belas linhas de matizes variados, como camadas de tecidos empilhados em uma loja. Os corredores quase sempre se contorciam em estranhas curvas, raramente correndo reto até uma interseção. Dalinar sugeriu que talvez isso servisse para enganar invasores, como uma fortificação de castelo. As curvas amplas e a falta de emendas faziam com que os corredores parecessem túneis. Shallan não precisava de uma guia. Os estratos geológicos nas paredes apresentavam padrões distintos. Outras pessoas pareciam ter dificuldades em distingui-los e falavam de pintar os pisos com diretrizes. Não conseguiam distinguir o padrão ali, de largas camadas avermelhadas alternado com camadas menores amarelas? Bastava seguir para onde as linhas se inclinavam ligeiramente para cima e chegaria aos aposentos de Dalinar. Elas logo chegaram e a batedora ficou de plantão na porta, caso seus serviços fossem necessários de novo. Shallan adentrou uma sala que apenas um dia atrás estava vazia, mas que agora estava mobiliada, criando um espaçoso local de reunião bem ao lado dos aposentos particulares de Dalinar e Navani. Adolin, Renarin e Navani estavam sentados diante de Dalinar, que estava de pé com as mãos nos quadris, contemplando um mapa de Roshar na parede. Embora o local estivesse cheio de tapetes e mobília confortável, o refinamento combinava com aquela câmara austera. Era como um rava feminino em um porco. Eu não sei como abordar os Azishianos, pai, disse Renarin enquanto ela entrava. O novo imperador os torna um povo imprevisível. Eles são Azishianos, comentou Adolin, acenando para Shallan com a mão saudável. Como podem não ser previsíveis? O governo deles não regulamenta até como descascar as frutas? Isso é um estereótipo, replicou Renarin, que estava usando seu uniforme da Ponte 4, mas tinha um cobertor sobre os ombros e segurava uma caneca de chá fumegante, muito embora a sala não estivesse particularmente fria. Sim, eles têm uma grande burocracia. Uma mudança de governo ainda vai causar distúrbios. De fato, talvez seja mais fácil para esse novo imperador azishiano mudar a política de governo, já que a política é bem definida o bastante para mudar. Eu não me preocuparia com os azishianos, disse Navani, batendo no seu caderno com uma pena, depois escrevendo alguma coisa. Eles vão escutar a razão, sempre escutam. E Tukar e Emu. Eu não me surpreenderia se a guerra entre eles fosse o bastante para distraí-los até mesmo do retorno das isolações. Dalinar resmungou, esfregando o queixo. Há um comandante militar em Tukar. Qual é o nome dele? Tezin, respondeu Navani. Alega ser um enviado do Todo-Poderoso. Shallan bufou, pousando na cadeira ao lado de Adolin, deixando a bolsa e a prancheta de desenho no chão. Enviado do Todo-Poderoso? Pelo menos ele é humilde. Dalinar voltou-se para ela, então juntou as mãos às costas. Raios! Ele parecia sempre tão grande, maior do que qualquer cômodo onde estivesse, a testa sempre enrugada pelos mais profundos pensamentos. Dalinar Kholin podia fazer com que a escolha do Dejejum parecesse a decisão mais importante em toda Roshar. Luminosa Shallan, disse ele. Diga-me, como lidaria com os reinos macabaquianos? Agora que a tempestade veio, como nós avisamos, temos uma oportunidade de abordá-los de uma posição vantajosa. Azir é o mais importante, mas acabou de enfrentar uma crise sucessória. Emu e Tukar estão, naturalmente, em guerra, como Navani observou. Com certeza poderíamos usar as redes de informação de Tashik, mas eles são muito isolacionistas. Isso nos deixa Yezir e Liafor. Talvez o peso do seu envolvimento possa persuadir seus vizinhos? Ele se voltou para ela, esperando. Sim, disse Shallan, pensativa. Eu ouvi falar de vários desses lugares. Dalinar comprimiu os lábios em uma linha fina e Padrão zumbiu,
preocupado na sua saia. Dalinar não parecia o tipo de homem para brincadeiras. Perdão, Luminobre, continuou Shallan se recostando na cadeira, mas não sei ao certo por que deseja minha opinião. Já ouvi falar desses reinos, mas meu conhecimento é acadêmico. Provavelmente poderia dizer qual é o principal produto de exportação deles, mas quanto à política estrangeira... Bem, eu nunca havia nem conversado com alguém de Alashkar antes de deixar minha terra natal. E somos vizinhos. Entendo, disse Dalinar baixinho. O seu espreno tem algum conselho a oferecer? Poderia trazê-lo para falar conosco? Padrão? Ele não é um grande conhecedor da nossa espécie, o que é mais ou menos o motivo por que está aqui em primeiro lugar. Ela se remexeu cadeira. E para ser sincera, Luminobre, acho que ele tem medo do senhor. Bem, ele obviamente não é um tolo, observou Adolin. Dalinar lançou ao filho um olhar rápido. Deixe disso, pai, disse Adolin. Se alguém é capaz de intimidar forças da natureza, é o senhor. Dalinar suspirou, se virando para colocar a mão sobre o mapa. Curiosamente, foi Renarin quem se levantou, deixando de lado seu cobertor e caneca, e caminhou até lá para colocar a mão sobre o ombro do pai. O jovem parecia ainda mais magro quando estava ao lado de Dalinar, e, muito embora seu cabelo não fosse tão loiro quanto o de Adolin, ainda tinha mechas amareladas. Ele fazia um estranho contraste com Dalinar, como uma peça cortada de um tecido quase totalmente diferente. É que é tão grande, filho, disse Dalinar, olhando para o mapa. Como posso unir toda Roshar, quando nem mesmo visitei vários desses reinos? A jovem Shallan falou algo sábio, embora possa não ter percebido. Nós não conhecemos essas pessoas. Agora esperam que eu seja responsável por elas? Gostaria de poder ver tudo. Shallan se remexeu na cadeira, sentindo-se esquecida. Talvez ele a houvesse chamado porque queria a ajuda dos seus radiantes, mas a dinâmica Colin sempre fora familiar. Naquele sentido, ela era uma intrusa. Dalinar virou-se e foi pegar uma taça de vinho de um jarro aquecido junto da porta. Ao passar por Shallan, ela sentiu algo incomum. Um salto dentro dela, como se parte de si estivesse sendo puxada por ele. Dalinar passou por ela de novo, segurando uma taça, e Shallan se levantou e o seguiu até o mapa na parede. Ela inspirou enquanto caminhava, extraindo luz das tempestades da sua bolsa em um fluxo cintilante. A luz infundiu seu corpo, brilhando através da sua pele. Ela pousou a mão livre no mapa, e luz das tempestades fluiu dela, iluminando o mapa em uma agitada tempestade de luz. Shallan não compreendia exatamente o que estava fazendo, mas também quase nunca compreendia. A arte não tinha a ver com compreender, mas com saber. A luz das tempestades fluiu para fora do mapa, passando às pressas entre ela e Dalinar, fazendo com que Navani se erguesse desajeitadamente da cadeira e recuasse. A luz rodou pela câmara e tornou-se outro mapa, maior, flutuando na altura da mesa no centro da sala. Montanhas cresciam como dobras em um pedaço de tecido amassado. Vastas planícies brilhavam, verdes com vinhas e gramados. As colinas estéreis na direção da tempestade traziam esplêndidas sombras de vida no lado sotavento. Pai das tempestades, diante de seus olhos, a topografia da paisagem se tornou real. Shallan prendeu a respiração. Ela fizera aquilo. Como? Suas ilusões geralmente precisavam de um desenho prévio para imitar. O mapa se esticou pela sala, cintilando nas bordas. Adolin se levantou da cadeira, atravessando a ilusão em algum lugar perto de Kharbranth. Fios de luz das tempestades se quebraram ao redor dele, mas quando ele se moveu, a imagem oscilou e depois se reformou perfeitamente. Como? Dalinar se inclinou para a seção mais próxima deles, que detalhava as ilhas Heshi. Os detalhes são impressionantes. Quase posso ver as cidades. O que você fez? Eu não sei se fiz alguma coisa, disse Shallan, entrando na ilusão, sentindo a luz das tempestades se mover ao redor dela. Apesar dos detalhes, a perspectiva ainda era de uma grande distância, e as montanhas não chegavam à altura de uma unha. Eu não poderia ter criado isso, Luminobre. Não tenho conhecimento. Bem, não fui eu, disse Renarin. A luz das tempestades com certeza veio de você, Luminosa. Sim, bem, seu pai estava me puxando. Puxando? Indagou Adolin. O pai das tempestades, explicou Dalinar. Isso é a influência dele. Isso é o que ele vê toda vez que uma tempestade percorre Roshar. Não fui eu nem você, mas nós. De algum modo. Bem, o senhor estava reclamando de não poder ver tudo, disse Shallan. Quanta luz das tempestades foi usada nisso? Indagou Navani, dando a volta no mapa novo e vibrante. Shallan verificou sua bolsa.
Tudo que eu tinha. Vamos conseguir mais para você. Navani suspirou. Sinto muito por... Não, disse Dalinar. Botar meus radiantes para praticar seus poderes está entre os recursos mais poderosos que eu poderia comprar no momento. Mesmo que Rata nos faça pagar os olhos da cara pelas esferas. Dalinar andou através da imagem, causando uma perturbação em forma de ondulações ao redor dele. Ele parou perto do centro, junto da localização de Urithiru. Ele olhou de um lado da sala para o outro, em uma longa e lenta avaliação. 10 cidades, sussurrou ele. 10 reinos. 10 sacroportais que as conectavam em um passado distante. É assim que vamos lutar. É assim que vamos começar. Não começamos salvando o mundo. Começamos com esse passo simples. Nós protegemos as cidades com sacroportais. Os esvaziadores estão em toda parte, mas podemos ter mais mobilidade. Podemos apoiar capitais, fornecer comida ou transmutadores rapidamente entre reinos. Podemos fazer dessas 10 cidades bastiões de luz e força. Mas precisamos ser rápidos. Ele está chegando. O homem com 9 sombras. O que é isso? Quis saber Shallan, atenta. O campeão do inimigo, disse Dalinar, os olhos se estreitando. Nas visões, Honra me disse que nossa melhor chance de sobrevivência seria forçar Odium a aceitar uma competição de campeões. Eu vi o campeão do inimigo, uma criatura em armadura negra, com olhos vermelhos. Um parchemano, talvez. Ele tinha 9 sombras. Ali perto, Renarin havia se voltado para o pai, os olhos arregalados e o queixo caído. Ninguém pareceu notar. Azimir, capital de Azir, disse Dalinar, indo de Urithiru para o centro de Azir, a oeste. É o lar de um sacroportal. Precisamos abri-lo e ganhar a confiança dos Azishianos. Eles serão importantes para a nossa causa. Ele foi mais para o oeste. Há um sacroportal escondido em Shinovar, outro na capital de Babatharnam, e um quarto na distante Hal Elorin, a cidade das sombras. Outro em Hira, disse Navani, juntando-se a ele. Jasna achava que estava em Kurt. Um sexto foi perdido em Aimia, a ilha que foi destruída. Dalinar grunhiu, então voltou-se para a seção oriental do mapa. Com Vedenar, são 7, disse ele, se aproximando da terra natal de Shallan. Cidade de Thaylen tem o 8º, depois o das planícies quebradas, que está sob nosso controle. E o último está em Kholinar, disse Adolin em voz baixa. Nosso lar. Shallan se aproximou dele e tocou no braço. A comunicação via telepena para a cidade havia deixado de funcionar. Ninguém sabia da situação em Kholinar. A melhor pista viera pela mensagem de telepena de Kaladin. Vamos começar aos poucos, disse Dalinar, com alguns dos mais importantes para controlar e manter o mundo. Azir, Jah Keved, Taylena. Vamos entrar em contato com outras nações, mas nosso foco será nessas 3 potências. Azir pela sua organização e influência política. Taylena pelo comércio e habilidade naval. Jah Keved pelo número de soldados. Luminosa Davar, qualquer informação que possa oferecer sobre sua terra natal e sua situação depois da Guerra Civil será apreciada. E Kholinar? Perguntou Adolin. Uma batida na porta interrompeu a resposta de Dalinar. Ele permitiu a entrada e a batedora de mais cedo botou a cabeça para dentro. Luminobre, disse ela com um ar preocupado. Há uma coisa que o senhor precisa ver. O que foi, Lin? Luminobre, senhor. Houve outro assassinato. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.